Então o Jonas, depois de ver a vaga de faxineiro na escola de Marcos, ele resolveu ir com os pais de Marcos e pedir uma ajuda com os negócios. E os dias foram se passando, Jonas ia ensinando Marcos a como usar seus poderes para que ele pudesse ajudar as pessoas sem que as pessoas percebessem, e por enquanto sem chamar muita atenção. Então, depois de passar 2 dias, Marcos vê que o aviso da escola de procura-se faxineiro havia sido retirado. Então, quando ele chegou lá dentro, percebeu que o novo faxineiro era o Jonas. Então, você que é o novo faxineiro da nossa escola, é? Sim, eu consegui uma identidade e consegui ajeitar com seus pais. Então você retirou uma CPF e identidade nova, não? Bem, eu precisava disso, né, Marcos? Para poder ser identificado aqui. Como eu não tenho nenhuma formação, eu só pude começar com faxineiro aqui. E caiu bem, já que eu vou poder ficar de olho aqui em você e ver como é que estão os alunos daqui. Pera, e os alunos para quê? Olha, Marcos, é o seguinte. Às vezes, para começar a mudar o mundo e o futuro, a gente tem que começar quando a pessoa ainda desde pequena ainda está se formando. Os seus pensamentos e suas características. Uma pessoa mais velha, é difícil às vezes conseguir implementar ideias novas nelas, porque ela já tem muita resistência, às vezes, àquilo que é novo. Não faz sentido. Bem, já está dando o horário da aula, eu estou indo. Você sabe como lidar com as coisas. Marcos foi para a sua aula e Jonas ficou limpando lá a escola. Mas logo ele começou a ser notado porque sua precisão de limpeza e suas habilidades eram muito diferentes. Ele limpava o chão como se estivesse dançando, fazia uma limpeza em alta velocidade, uma habilidade de um ninja. Era um homem excepcional. Não parecia ser desse mundo, porque nunca viram um faxineiro ter tanta energia e vigor, agilidade e habilidade para fazer uma coisa dessa. E começaram a notar, as pessoas que viam ele fazendo seu trabalho, o elogiavam, até chamavam ele de artista. No horário do intervalo, ele já tinha limpado várias partes da escola e deixou uma sala para o final. Até que ele entrou lá, e bem nesse momento tinha uma garota lá que tinha entrado, bem antes dele, que estava chorando, e na hora que ouviu ele entrando, ela disse: "Vai embora, eu quero ficar sozinha. Assim que eu acabar meu trabalho, eu posso fazer isso. Mas, por enquanto, só me aguenta um pouco, e daqui a pouco eu já vou me embora. Mas não conta nada do que você viu aqui. Minha boca é um túmulo, pode ficar tranquilo." E enquanto isso, Marcos continuava andando pelos corredores da escola, procurando o Jonas, depois que ele entrou aí. Não entendia onde era que ele estava, mas percebeu que a escola estava um brilho. E o Jonas estava lá limpando, e a garota começou a notar suas habilidades, ficou impressionada com ele, mas ao mesmo tempo estava se sentindo desconfortada, já que ela estava chorando muito e estava triste. E ela não se aguentou mais e começou a chorar lá mesmo. E como parecia para ela que o Jonas era alguém de confiança, ela perguntou se ela podia escutar ele um pouco, já que ela não tinha mais com quem falar, já que ele disse que a boca dele era um túmulo. E Jonas disse: "Eu estou todo ouvido." E ela começou a contar das tristezas dela, das mágoas, e Jonas ouvia atentamente enquanto fazia o seu trabalho. E ela, depois de tudo isso, se sentiu mais aliviada, mas ainda queria chorar um pouco, mas Jonas disse que está tudo bem chorar. E ela percebeu que ele era um homem diferente. Pela primeira vez tinha visto alguém que não a repreendia por querer chorar ou expor suas mágoas. E ela logo começou a gostar dele e perguntou quem ele era. E ele respondeu que, por enquanto, era aquele simples faxineiro. Ela perguntou se ele tinha número de telefone. Ele disse que não tinha nada ainda, mas sempre que precisasse, era só procurar por ele na hora do intervalo na escola, que eu encontraria se quisesse conversar. Então, ela saiu de lá e bem nesse momento, ele acabou seu trabalho e saiu bem nesse momento, né, acabou encontrando com o Marcos. E Marcos perguntou o que ele estava fazendo lá naquela sala. E Jonas foi bem direto: "É claro, eu estou fazendo meu trabalho." "Por que foi que você deixou essa sala aí por último?" "Pelo que eu sei, muitos faxineiros começam por ela." Bem, Jonas respondeu que, por mais que ele pudesse limpar aquela sala bem rápido, toda a escola já poderia ter acabado faz bastante tempo. Ele resolveu deixar aquela sala por último, porque percebeu que tinha uma garota que ficava indo para lá de vez em quando saía da sala para chorar. Então, ele resolveu dar uma limpada em várias partes e dar um jeitinho no tempo que ele estava fazendo as coisas para poder entrar lá, para conversar com ela, que percebeu que ela não estava bem. E Jonas revelou que realmente ele às vezes acaba manipulando algumas situações para poder fazer alguma coisa melhor pelas pessoas, mas que também revelou que ele já veio de uma família de psicólogos e percebe quando a pessoa está mal sem precisar usar os poderes dele. Então nessa hora Marcos ficou impressionado, vendo que seu amigo
era um super-herói que não usava só superpoderes para ajudar as pessoas, mas que tinha uma capacidade de família. Então ele pediu para que também ensinasse isso para ele. Daí o Jonas respondeu que pode levar um tempo, mas você vai aprender a lidar bem com as pessoas. Bem, Marco, nós tratamos disso melhor mais tarde. Agora volte logo para sua sala que já vai acabar o recreio. Então, Marco voltou e Jonas já tinha acabado esse expediente, então foi para uma sala fazer umas pesquisas. Acabando já a aula, aquela garota quis procurar o Jonas, mas ele já tinha ido. E o Marcos foi junto com ele e foi fazendo umas perguntas a respeito sobre o que ele fez naquele dia. E revelou que realmente ele era um perito em psicologia e que sabia lidar bastante com as pessoas. Então, depois de uma longa conversa, chegaram na casa dele e o Jonas disse que já tinha que ir porque ele ainda ia comprar uns móveis e algumas outras coisas novas para essa casa. Daí o Marcos ficou espantado, como foi que ele já conseguiu uma casa, porque ele já tinha acabado de conseguir um emprego. Então o Jonas revelou que ele tinha saído da Terra e ido em um planeta do multiverso, onde brotava pedras preciosas da Terra, que ele podia usar para trocar por dinheiro para comprar algumas coisas. Nossa, Jonas, um planeta só de pedras preciosas? Sim, mas elas brotam do chão como se fossem quase árvores, assim. Então, os habitantes de lá deixam que outros planetas vão lá e acabem minerando. E os colossais, eles usam dessas pedras preciosas também para trocar por dinheiro em outros planetas. E eu fui lá e peguei uma boa quantia e troquei por dinheiro e já comprei uma casa. Mas, por enquanto, eu vou só comprar algumas coisas básicas e o restante eu vou conseguir ir com o trabalho da escola. É para não levantar muita suspeita das coisas, que você sabe como é. Qualquer coisa fora do comum, as pessoas logo podem desconfiar e podem começar a querer investigar a respeito. É mesmo, né? Então, será que você pode me levar lá nessa casa? Eu quero ver como é que ela é. Tá bom. Só fala para os seus pais que você vai sair e tudo ok. Tá bom. Depois eles foram lá na casa dele e chegaram e viram que era uma casa simples, pelo que parecia. Até o Jonas revelar que tinha algumas invenções disfarçadas de coisas de outro mundo. Nossa, Jonas, você construiu tudo isso? Sim. Como vivo viajando pelo multiverso, encontro vários tipos de planetas, desde primitivos até os de tecnologia mais avançados, e eu meio que vou coletando conhecimento desses planetas e armazeno comigo para usá-los quando me estabelecer em algum lugar, ou às vezes preciso repassar para pessoas de outros mundos que precisam. Nossa, incrível! Tu vai me ensinar a fazer algumas coisas dessas. Ok, mas por enquanto não vamos ficar mostrando muito, que é para não levantar suspeitas. Tá legal. Mas, e aí? Porque você comprou uma casa simples assim, não poderia ter comprado uma maior? Sim, mas uma pessoa que trabalha com um salário mínimo de um faxineiro, já um dia só, e comprar uma casa tão grande, que você sabe que essa aqui não é barata, não acho que levantaria suspeitas? É mesmo, né? Você pensa bem nessas coisas, hein? Pois é, passando anos tendo que, às vezes, me ocultar e não ser descoberto como um super-herói multiversal, ajudaram em algumas coisas. Tipo, não mentir, mas também não contar a verdade. Peraí, como é que é? Sim, nós colossais, como você sabe, a gente não mente. Mas também quando a gente não quer falar a verdade, a gente não fala nada, a gente não conta nada. É verdade. É o melhor se fazer. Mas então, vai ficar aqui por quanto tempo? Bem, você sabe que eu não sei. Mas já que estamos aqui, eu vou aproveitar e fazer alguma coisa para nós. Já que você me convidou tantas vezes para jantar na sua casa, agora é hora de você experimentar minha comida. Não é mesmo? Você ainda não apresentou os pratos típicos dos outros mundos que você visitou. Ah, você vai se surpreender com minha culinária. Eu poderia ser um chefe. E depois de tudo isso, Jonas teve que falar pro Marco já ir, já que os pais dele já estavam chamando ele. Então, depois de tudo isso, Jonas estava sozinho na casa dele e alguém chegou lá. Você aqui? Então realmente a minha suspeita estava certa.